Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD. Sim, senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Chegamos à lição de número 5 do trimestre em que nós estamos estudando sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Chegamos a uma lição bem interessante, bem dinâmica, de assunto vasto, onde iremos falar sobre os três principais inimigos do cristão. Lição 5: os inimigos do cristão. E nessa lição nós iremos falar sobre o principal e maior inimigo, aquele que está na nossa natureza e que guerreamos constantemente, que é a nossa natureza pecaminosa. Iremos falar sobre o mundo e suas seduções. Iremos falar também sobre um inimigo que é uma pessoa, um ser, mas um ser sobrenatural e invisível, que é o Satã, o adversário. Então, fica conosco até o finalzinho, porque tá bem interessante essa lição. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. Professores de escola bíblica dominical. É de suma importância que você se utilize de sua lição e faça a exegese da leitura bíblica em classe. Com ela, você terá mais segurança para as possíveis indagações dos irmãos que terão na sua sala por estudarem Romanos 6, do 11 ao 14 e 1 João 2, do 15 ao 17. Esse é o modelo que nós utilizamos para gravar os vídeos para a escola dominical. Primeiro, independente do conteúdo, fazemos um exegese desse texto. Depois analisamos os três tópicos da lição e o comentário do pastor Osiel, buscando a coerência que há entre os três tópicos e a leitura bíblica em classe e a Bíblia e a teologia como num todo. Então, quando você se utiliza disso, você traz mais segurança, dinamismo e o aluno ele sai de fato com mais conteúdo sobre a principal leitura do dia e da aula, que é a leitura bíblica em classe. Romanos 6, do 11 ao 14. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A fim de fortalecer o que o apóstolo Paulo diz no versículo 11, você pode se utilizar de Gálatas 2, 19 e 20. Ele diz: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Cristo. Então nós estamos mortos para a lei do pecado. A lei não tem mais poder e nem domínio para nos acusar e nos deixar distantes de Deus, porque agora nós vivemos pela fé e fomos vivificados pela obra de Cristo na cruz do Calvário. É por isso que no versículo 20, o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, olha a palavra carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Em Efésios capítulo 2, do 1 ao 3, é um outro texto que você, amado professor, pode se utilizar na lição da escola bíblica desta semana. Em Efésios 2, do versículo 1 ao 3, o apóstolo diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Veja que Efésios 2, de 1 ao 3, poderia ser a leitura da palavra que deixa tudo completo, que fala do mundo, da carne, que fala do diabo e desses três inimigos que nós estamos estudando nessa lição desse próximo domingo. No versículo posterior, o 12, Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Por que Paulo diz isso?
Porque no versículo anterior, ele diz que nós estamos mortos e devemos nos considerar mortos para a lei do pecado. Então agora nós estamos vivos. O espírito de vida de Cristo habita em mim. E por isso, eu não posso deixar que o pecado me domine mais. Foi a dica que Deus deu a Caim em Gênesis capítulo 4 e versículo 7, falando com Caim sobre o seu desejo de fazer o mal ao seu irmão. Em Romanos, capítulo de número 6, do 1 ao 4, é um outro texto que nós podemos usar como referência aqui do versículo 12. Em Romanos 6, Paulo dá mais uma exortação sobre a questão de viver para Deus e não viver no pecado. Ele diz: permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como pois viveremos nele ainda? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O que o apóstolo enfatiza é que nós já morremos e temos uma vida, e essa vida é pela morada do Espírito. O pecado nem tem mais domínio sobre nós, e também lutando contra este, nós temos condições de vencer, porque o mesmo Paulo, em 1 Coríntios 10, 13, ele diz que não vos sobreveio tentação senão humana, ou seja, suportável, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, pois junto com a tentação vos dará também o escape. É por isso que no versículo 4 de Romanos 6, ele diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou para a glória do Pai, nós também venhamos andar em novidade de vida. Essa é a proposta dessa semana. Se nós temos o Espírito Santo e andamos na presença de Deus, é possível vencer todos os inimigos. A Bíblia Sagrada nos garante a vitória sobre a carne, sobre o mundo e sobre Satã. O inimigo interior e mais poderoso, e os inimigos externos, que nos conectamos através dos nossos sentidos e através da nossa vida espiritual e emocional. Então fica conosco até o final. Você que é professor da escola bíblica dominical, participe do nosso grupo no WhatsApp, do grupo do canal EBD, sim senhor, e teremos um feedback com uma proximidade maior para conversarmos sobre escola bíblica dominical. Para o versículo 13, meu amado professor e professora de escola bíblica dominical, que diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nós podemos usar aí Romanos 12, 1 e 2, onde ao invés de apresentar a nossa vida para o pecado, nós devemos apresentar a nossa vida como um sacrifício vivo, não se conformando com esse mundo e compreendendo através da renovação da mente, ou seja, das escrituras, qual é a vontade de Deus e andar nessa vontade. Ou seja, está consagrado para o serviço de Deus. O Senhor Jesus, em Mateus 5 e versículo 6, ele diz que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, ou seja, desejo e vontade de andar na presença de Deus. Em Salmo 23, 3, Davi diz que o próprio Deus me faz andar na tua justiça por amor do teu próprio nome. Por quê? Porque na nossa carne não há justiça alguma. Veja que Isaías, no capítulo 64, versículo 6, diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Não existe mérito ou justificativa própria. Cristo morreu por nós e hoje nós somos declarados salvos se permanecemos na presença de Deus. E o último versículo da primeira parte da leitura diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Em Efésios 2:8 ele diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não vem de nós, seres humanos, mas sim vem de Deus. Deus, em Cristo Jesus, nos tornou vivo. E agora, olhando para o autor e consumador, como diz o autor aos Hebreus no capítulo 12, e não tirando os olhos que estão fitos nele, nós podemos vencer a nossa natureza pecaminosa, não deixar que o pecado reine em nosso corpo mortal e uma vida consagrada, vencemos o mundo e vencemos Satanás. A segunda parte do texto bíblico
está em 1 João 2, do 15 ao 17. E o versículo 15 diz: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago, no capítulo 4, e versículo 4, ele diz: Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade no mundo é inimizade contra Deus? O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 6,24, ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. E também no capítulo 16 e no versículo 26 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo diz: Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então a exortação do apóstolo é não amar as coisas daqui de baixo. E o próprio Cristo também, em Mateus capítulo 6, ele deixa muito bem claro: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas. O salmista do Salmo 37, deleita-te também no Senhor e ele te concederá o que deseja o teu coração. O apóstolo Paulo e também Tiago nos exorta a buscar as coisas de cima, se já nos ressuscitamos ou fomos ressuscitados por Cristo. Então, todo o nosso interesse, toda a nossa busca e a nossa esperança é por aquele e aquilo que vem dele, que é transcendental, e as outras coisas ele não despreza, ele providencia tudo aquilo que a gente necessita para viver para a glória dele aqui neste mundo. No versículo de número 16, o apóstolo diz: Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O próprio apóstolo, em 1 João 5,19, ele diz que sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, ou jaz, ou seja, o maligno permanece no mundo. Se o maligno permanece no mundo e tudo que há no mundo, todos os desejos desenfreados, toda a soberba, toda a vaidade que há no mundo vem do maligno, então nós precisamos vencer aquilo que é externo, que para o mundo é comum, que para o mundo é ostentação, que para o mundo é um estilo de vida que faz de você aceitável por todos na sociedade e que o estilo de vida de humildade e de piedade e de santidade de Cristo é totalmente contrário aos valores do mundo. Então nós não podemos se entregar completamente ao mundo, mesmo vivendo neste mundo. E aí onde entra a questão que nós somos estrangeiros nesse mundo. Então o próprio Cristo, orando ao Deus Pai, ele diz que nós não somos deste mundo, mas ele não nos tirou logo naquele momento, nos deixou no mundo para uma grande obra, que é conhecê-lo e torná-lo conhecido. Ele finaliza dizendo: E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ainda em 1 João 5, e versículo 4, ele diz: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, aqueles como Demas, Ananias e Safira e muitos outros que simplesmente abandonaram a graça, abandonaram o Senhor Jesus para viver as suas vidas, na verdade, eles não tinham nascido de novo. Porque, verdadeiramente, quem nasceu do Espírito de Deus, onde o Espírito habita e ama o Senhor de todo o coração, nunca vai trocar Jesus pelas coisas deste mundo. Sempre irá permanecer na presença de Deus. Veja que ele enfatiza: permanece para sempre. Quem permanece para sempre? Quem faz a vontade de Deus. Não é quem vai a um culto evangélico. Não é quem apenas declara que é cristão. Mas é quem anda na presença de Deus. Quem não se adequa às coisas deste mundo, não se torna aceitável, não se parece com as coisas deste mundo. Ao contrário disso, não se detém, não se assenta, nem aceita os conselhos dos ímpios, mas antes medita na palavra para se conduzir de forma prudente. Esse o mundo não traga e o mundo não destrói. Depois da exegese da leitura bíblica em classe, a proposta da lição desta semana é nós falarmos sobre os nossos três inimigos. Será que podemos, dentre esses três, classificar aquele que é maior, ou aquele que combatemos mais, ou aquele que perdemos de vez em quando para ele? Mas é lógico, isso é muito fácil de identificar dentro da própria Bíblia Sagrada, em dois capítulos que você, professor, irá ler e estudar, que são os capítulos 6
e o capítulo 7 da Epístola aos Romanos. Paulo deixa bem claro que todo o esforço dele para fazer aquilo que é correto, por causa do seu homem interior, por causa do seu homem carnal, ele sempre termina ou sempre chega, de fato, a fazer aquilo que ele não deve. Por isso que ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, ele está clamando pela sua própria redenção, porque ele não sente prazer em pecar, porque a sua mente está ligada com o céu, busca as coisas do céu, porém a sua natureza caída, como um imã puxando Paulo para as coisas da carne, o faz pecar involuntariamente, ou seja, não desejava, não correu atrás, mas caiu no laço. Porém, o apóstolo João disse: e se pecar, nós temos um advogado junto do Pai. A sequência é: aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas a lição ela inicia falando não sobre o inimigo interno, que é a natureza pecadora, a natureza caída, carnal, mas sim falando de uma pessoa, de um ser que existe, que é o diabo, Satanás, a antiga serpente. E o primeiro subtópico diz que ele é real. E ele é real porque a palavra de Deus que nós acreditamos cita ele em vários livros do Antigo Testamento. O Senhor Jesus Cristo não apenas o cita várias vezes, mas guerreia contra o próprio Satanás, que no capítulo 4 de Mateus e também de Lucas, ele foi manietado por Satanás, ou seja, esteve sob Satanás por 40 dias e 40 noites sendo tentado. Mas quem permitiu isso? O próprio Espírito Santo, em Mateus 4, primeiro, conduziu Jesus para ser tentado. E no fim de toda essa tentação, que Jesus respondeu com a própria Escritura, Jesus vence com a palavra de Deus e ele sai na virtude e no poder do Espírito. E o texto deixa bem claro que o diabo se ausentou por um pouco de tempo, Lucas 4:13. Ou seja, ele sai e volta, sempre tentando Jesus no seu ministério para aplacar a sua obra, coisa que ele não conseguiu. Mas como a Bíblia descreve esse ser? Esse é o momento em que nós usaremos mais do tempo da nossa aula, que é falando sobre esse ser, visto tão grande conteúdo nas Escrituras. Mas, mesmo assim, nós buscaremos ser resumidos. Esse ser está desde o Éden, da criação de Deus, e também é citado antes da própria criação. Se usarmos os textos de Isaías, capítulo 14, e também de Ezequiel, capítulo 28, nós iremos entender que esse ser ele faz parte das hostes angelicais, daqueles que em Jó 38 são chamados de filhos de Deus e foram criados pelo Senhor, mas pela multiplicação do seu comércio ou pelo desejo, segundo a descrição de Isaías, que diz: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele, como ser pessoal, que tem vontade, que tem personalidade, que tem inteligência, ele, pela sua astúcia, desejou ser semelhante a Deus. Ele não quis tirar Deus do trono, jamais, mas ele desejou ser adorado, ser um ser mais brilhante do que ele já é. Mas o próprio texto de Isaías e também de Ezequiel mostra a sua ruína, que dentro dele mesmo saiu um fogo, ou seja, foi retirado toda a sua glória e tudo aquilo que Deus lhe deu, e ele passou a ser um ser das trevas, alienado e longe da presença de Deus. Esse ser, ele é da casta dos queruv, ou querubins, semelhante àqueles que estão ao redor do trono de Deus, com 4 cabeças, 4 mãos, 4 pés, 4 asas, cheios de olhos por diante e por detrás, rodas nos pés e constantemente adoram a Deus lá no céu, tendo seus olhos tampados com as suas asas. Então esse ser poderosíssimo, e cuidado na própria doutrina de Satanás que existe dentro das igrejas,
semelhante à doutrina do próprio satanismo, dizendo: não, ele não faz nada, ele nem existe, ele é algo que foi criado para o ser humano colocar a culpa nele. Porém, em Lucas 22:53, quando Jesus estava sendo preso pela corte lá no Getsemane, Jesus disse: estive todos os dias no templo e vocês não me prenderam. Mas agora é assim porque esta é a hora e o poder das trevas. A Bíblia cita milagres e maravilhas pela eficácia de Satanás. A Bíblia diz em Apocalipse, lá no capítulo 20, que ele é aquele que engana as nações. Em 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4, diz que ele é o Deus deste mundo. E muitos são os títulos que são dados a ele, como o príncipe das potestades do ar, que é simplesmente o inimigo que a igreja tem que direcionar as suas armas. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não temos que lutar contra carne e sangue. E carne, nessa palavra de Paulo, é pessoas, pessoa completa. E aí onde iremos chegar em algo interessante daqui a pouco sobre a interpretação da palavra carne. Qual a identidade desse inimigo? Esse inimigo está descrito na Bíblia Sagrada em várias passagens, como por exemplo, se opondo ao sumo sacerdote Josué em Zacarias capítulo 3, e Deus dando livramento pelo anjo do Senhor e depois exortando Josué. Esse próprio diabo que perseguiu Jesus em todo o seu ministério, e Jesus o calava e colocava para fora dos corpos das pessoas, assim também como o apóstolo Paulo, que era maltratado e perseguido pelo anjo de Satanás que o esbofeteava. A propósito, o problema das pessoas não conseguirem enxergar o espinho na carne que está na Bíblia Sagrada e até consideravelmente de forma fácil de ver, simplesmente é por causa da tradução da palavra carne ou daquilo que as pessoas acham que a palavra carne significa em 2 Coríntios capítulo 13. Por isso eu quero sugerir um vídeo bem antigo aqui do nosso canal, na verdade são 4, em que nós se utilizamos de 4 vídeos para explicar o que é o espinho na carne. E esse anjo que esbofeteava Paulo, o que é que estava na vida de Paulo que o fazia se humilhar diante da presença de Deus, e o poder de Deus se aperfeiçoava mais ainda e Deus usava Paulo cada vez mais. O interessante que eu gostaria que você gravasse e repassasse na sua aula, que não existe dentro da Bíblia Sagrada o nome próprio desse anjo que caiu. Na verdade, ele é tido como a estrela da manhã, fazendo referência a, na verdade, não é a estrela, mas o planeta Vênus, que depois que amanhece o dia na alva estrela da alva, depois que as estrelas são escondidas pela luz do Sol e pelas nuvens, a única estrela, que na verdade é um planeta, que é vista é o planeta Vênus. E a interpretação da palavra estrela da alva, do latim que aportuguesou a palavra Lúcifer, simplesmente significa filho da alva. E Lúcifer foi traduzido como aquele que conduz a candeia, aquele que conduz a luz. E veio a existir a palavra que se tornou um nome próprio, Lúcifer, que simplesmente significa estrela da manhã. Já a palavra do hebraico Satã, ou Ra-Satã, aportuguesado Satanás, simplesmente significa adversário. Então, não só esse anjo caído na Bíblia é Satanás, mas vários personagens são Satã de alguma coisa, ou seja, adversário de alguma coisa. Não é empregado apenas a esse ser, mas é uma palavra que significa opositor, adversário. Já a palavra diabo, do português, que vem de diabolos, significa acusador. E Paulo usa até essa palavra para aconselhar ao pastor Tito, dizendo a ele que as mulheres, as senhoras, não sejam diabolos, ou seja, não sejam caluniadoras, acusadoras, difamadoras, antes mestres do bem. Esse ser também é chamado de a antiga serpente ou um dragão. Nós temos vídeos que nós explicamos sobre isso, mas simplesmente dragão é um lagarto. Existem várias espécies de lagartos que são dragões. Não aquele dragão mitológico da Idade Média com asas e cuspindo fogo, mas simplesmente um lagarto. Como, por exemplo, o dragão de Komodo e muitos outros dragões.
Então é uma serpente. A serpente e os répteis, como lagartos, eles são da mesma família. As serpentes consideravelmente não têm patas, mas é comprovado que as serpentes são simplesmente aquilo que veio antes da adaptação que chegou até o lagarto. E quando nós olhamos para a antiga serpente, em Gênesis capítulo 3, ele é chamado de Alimária. Quando você vai ao dicionário, a limária é um animal, sobretudo quadrúpede. Então podemos afirmar que esse réptil, que era chamado de serpente, ele foi amaldiçoado por Deus e provavelmente ele agora, humilhado, está se arrastando pelo chão e não agora como um lagarto ou como um dragão de Komodo. Nós podemos inferir isso pelos textos sagrados. Esse ser é inimigo da criação, esse ser se levanta contra os homens, esse ser é tentador, arregimenta nações contra o plano de Deus. Deus não tem inimigos, Deus não tem opositores. O anjo caído, agora enfurecido, veio, veio em direção ao mundo contra os homens para tentar aplacar a glória de Deus sobre aqueles que creem. Mas a glória de Deus se revelou aos homens, mostrando que Satanás não impera sobre os homens, mas que ele foi desbaratado na cruz pelo poder de Deus. E o império do diabo foi derrubado. A propósito, a respeito do patriarca Jó, que foi destruído pelo maligno, porém a sua vida não foi tirada, o próprio Deus diz para o diabo: Eu te permito, vai, porém poupa-lhe a vida. Ou seja, esse ser, por mais poderoso e enfurecido que seja, ele não tem autoridade sobre nada se assim Deus não lhe permitir. O mundo está no maligno e aqueles homens que vivem longe de Deus foram cegados, mas a luz do evangelho, que é o poder de Deus, pode resplandecer sobre a vida do mais podre pecador e ele vir para o Senhor. O Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 16, ele diz que a igreja é minha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, falando da idolatria da cidade Pânias, onde se adorava o deus Pan. Então, Jesus, em outras palavras, estava dizendo: a idolatria não vai resistir ao avanço nessa cidade da pregação do evangelho. E ela não consegue parar em lugar do mundo algum, pois a obra da igreja é até aos confins da terra. Quanto à igreja, Jesus orou em João 17 para que Deus os proteja. E nós não apenas somos protegidos do diabo, mas nós temos toda a autoridade contra ele para que não aconteça nada contra a vida da igreja. Em Lucas 10:19, o Senhor Jesus Cristo diz: Eis que vos dou poder para pisardes em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Em 2 aos Tessalonicenses 3:3 está escrito: Mas fiel é Deus, que vos confortará e vos guardará do maligno. O próprio Paulo, falando sobre as armas para lutar contra ele, diz que nós devemos nos encher, nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos suportar no dia mal e, havendo feito tudo, permanecer firme, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os poderes malignos das trevas nos lugares celestiais. Então a nossa luta não é contra o invejoso, mas contra aquele que o tornou invejoso. A nossa luta não é contra alguém que fez um trabalho espiritual, alguma liturgia para destruir a nossa vida. Mas a nossa luta é contra aquele que enganou tal pessoa para fazer isso, e nós temos condições de vencer o maligno porque Cristo nos deu poder. Mas qual é a forma para vencer o maligno? Aí é que é interessante. Tiago, no capítulo 4 e no versículo 7 da sua carta, ele diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O apóstolo Pedro, no capítulo 5 de 1 Pedro, a partir do versículo 6, ele diz: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual, ao diabo, resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não há por que ter medo de suas afrontas, porque ele tenta se manifestar como leão, mas quando ele vê aquele que está conosco, ele se transforma em um gatinho rabugento e medroso, porque Deus deu à igreja o dunamis para avançar e as portas do inferno não vão prevalecer. Cuidado, crente, cuidado, professor de escola bíblica dominical. Não se vence o diabo com um mantra. Não se vence o diabo mentindo e dizendo está repreendido, sendo desonesto e querendo dizer para ele está repreendido, se entregando às concupiscências, à erotização, à fofoca, ou a tentar denegrir a vida do outro e ainda querer dizer está repreendido. Se vence o diabo sujeitando-se a Deus, andar com o Senhor, fidelidade, resistir porque ele vem, ou seja, passamos aflições, como o apóstolo Pedro diz, os irmãos de todo mundo estão passando, mas quando nós resistimos firmes na fé contra o maligno, nós temos toda a autoridade contra ele. Entrando agora no segundo tópico, visto que o assunto sobre a pessoa do diabo é muito vasto, na teologia você pesquisa sobre demonologia, você terá muito conteúdo para falar no domingo pela manhã. O segundo ponto, ele traz o nosso inimigo, que eu particularmente considero o maior, baseado nas escrituras, Romanos 6 e 7, porque a nossa natureza caída é nossa natureza caída, ela está conosco. O diabo é um ser externo, é uma outra pessoa. E ele, semelhante ao que fazia com Jesus, ele vem, não resiste à glória de Deus que está sobre a igreja e foge, mas depois ele vem tentar o servo de Deus e a serva de Deus novamente, como fez com o Senhor Jesus. Porém, a nossa natureza, ela está em nós, todos os dias, clamando pelo comodismo, pelo conforto, pelo hedonismo, pela fama, pelo orgulho, por se sobressair aos outros, por vencer, por ter mais, pelo egoísmo, pela avareza e tudo aquilo que é obra da carne que nos leva a se distanciar de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que do coração do homem procede todos os maus pensamentos. Então, mesmo sem o diabo, sem Satanás, a nossa natureza caída já nos leva a fazer coisas terríveis, mesmo sem a influência do ser externo, que é o nosso inimigo, que é o diabo. A palavra carne, ela tem vários significados dentro das Sagradas Escrituras. A palavra carne, tanto a palavra do hebraico como a palavra do grego sarx, tem vários significados. Dentre eles, corpo. E fechou a carne no lado de Adão depois que tirou a costela. Isaías 40 diz: e toda carne verá que foi a boca do Senhor. Ali, carne é pessoas. Em Romanos capítulo 6, a carne ali, ele está falando simplesmente da natureza e da concupiscência, da inclinação para fazer o mal. O apóstolo Paulo diz: enquanto estou nesta carne, carne ali que Paulo está falando, enquanto estou nesse corpo, enquanto eu ainda não fui transformado em um novo corpo. Já em 2 Coríntios capítulo 13, carne não é corpo, mas carne é pessoa novamente, composta por espírito, alma e corpo. Por isso a confusão para saber o espinho na carne de Paulo, que está no texto, também no capítulo 11 está, e no capítulo 12 em especial, em resumo no versículo 10. Então, estude com carinho também os vídeos que nós gravamos sobre o espinho na carne e você terá simplesmente uma explicação que trará luz sobre essa questão aparentemente difícil. Mas, tanto no Novo Testamento como na perspectiva doutrinária, e o que o autor quer trazer nessa lição é o seguinte, que os nossos inimigos, que é o mundo, têm a concupiscência da nossa carne. Aquilo que nós desejamos e somos atraídos, como diz Tiago, quando nós somos tentados, somos seduzidos e atraídos pela nossa própria concupiscência. Mesmo sem pessoas, mesmo sem o diabo, a nossa própria natureza que está em nós, ela nos atrai para coisas ou atrai coisas que nos distanciam de Deus. E o que contrapõe a isso é uma vida de santidade e que descobre e faz a vontade do Deus Todo-Poderoso. Já no tópico de número 3,
ele traz o nosso terceiro inimigo, ou seja lá qual a ordem que você irá levar para a aula no domingo pela manhã. Então, eu sugiro a ordem da lição: o diabo, a carne e o mundo. Mas, para selecionar aquela que é mais poderosa e forte contra nós, sem sombra de dúvida, biblicamente é a carne. O terceiro inimigo do cristão é o mundo. O mundo interpretado dentro da Bíblia Sagrada é o mundo planeta, é o mundo, a composição de todos os seres humanos, é o mundo, a composição dos seres humanos caídos que se opõem a Deus e, basicamente, também o comentarista traz essas duas interpretações: o mundo e o sistema pecaminoso e distante de Deus. Então, quando o apóstolo diz: "Não ameis o mundo", ou seja, não ameis o modo de vida que aqueles que são desse sistema pecaminoso andam. O estilo de vida cristão é um estilo diferenciado. É isso que o apóstolo simplesmente está dizendo. Então, esses são os nossos três inimigos. O que contrapõe a isso é o fruto do Espírito que habita em nós. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo, cumprir a lei áurea de Mateus 7,12, fazer aos outros aquilo que você quer que os outros façam por você e receber uma enxurrada de doutrina do Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, que ali está o código de ética e como o caráter do cristão deve ser moldado pela palavra de Deus. Quem ama Jesus não vai desistir por causa das afrontas do diabo, porque Deus nos dá poder contra o diabo. Quem ama Jesus não vai viver um estilo de vida mundano, porque não conseguirá andar na presença de Deus. Tem que ser diferente. Quem ama Jesus tem condições de vencer o pecado, porque Cristo já venceu a lei e nos deu condições de sermos vivos espiritualmente. Então, vença o seu maior inimigo, quem? O eu, o ego. Temos poder com a vida de obediência e de consagração para vencer o maligno. E também nós podemos fechar os olhos, não para a necessidade do mundo que é Cristo, mas fechar os olhos para a sedução do mundo e viver uma vida simples, porque o evangelho é simples, e viver para a glória do Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe grandemente a sua vida. Esse foi um resumo da lição de número 5, os inimigos do cristão, e na próxima semana estudaremos o perigo, ou melhor, as nossas armas espirituais, que é a lição 6. Então, como se conduzir na caminhada, lição 4. Agora, os inimigos. E depois vamos agora buscar as armas contra esse inimigo. Que coisa maravilhosa. Te convido para participar do nosso grupo no WhatsApp. Vou deixar o link aqui nos comentários. Ou você coloca o seu celular apontando para o QR Code que está aparecendo aqui agora. Não deixe também de ser inscrito no nosso canal principal, o canal Bíblia de Fato, onde nós começamos na semana passada o curso bíblico online. Você pode entrar em qualquer período, 100% online, 11 meses, recebe apostila toda semana e no final certificado. Vou deixar também aqui o link do vídeo de apresentação e também da primeira aula para que você possa, se passar a ser membro do nosso canal, receber a apostila e no final o certificado. E quando nós aqui no canal EBD, se senhor, completarmos 10 membros, nós na sexta ou no sábado à noite, nós faremos aqui uma transmissão ao vivo. Depois desse vídeo, uma transmissão ao vivo para colocarmos alguns pontos da lição em dia e termos um feedback maior aí pelo chat ao vivo. Deus abençoe sua vida e até a próxima, em nome de Jesus.